eu sou justo. Eu falei que o Matheus Henrique merecia ter sido expulso no lance lá com o Bruno Henrique. Agora, por esse ângulo, porque pode surgir um outro ângulo depois que mostre, mas só teve esse ângulo aqui na transmissão. Por esse ângulo, eu não achei nada no Pedro, no lance que originou o gol do Flamengo, na falta que originou o gol do Flamengo. Olha aqui, ó. Tá numa disputa de bola, o Fabrício Bruno abre o braço ali, mas sem intenção nenhuma, ali na corrida para ele ganhar a disputa do Pedro. Cara, por esse ângulo eu não achei nada, nada mesmo. E outra, tem que ser visto, inclusive, porque isso me irrita. Quando ali raspa alguma coisa ou nem toque, o jogador já bota a mão no rosto, rola. Agora, deixando claro, pode surgir um outro ângulo que mostre que pega, e aí eu posso mudar de opinião. Mas vendo por esse lance, por esse ângulo aqui, nada, na minha opinião, por enquanto, nessa falta que originou o gol do Flamengo. Eu estava aqui esperando as coletivas dos treinadores, agora longe do que eu imaginei que pudesse ser, né? O Cruzeiro ficou menos com a bola, chutou uma vez no gol do Flamengo, e foi o gol. Então assim, foi pouco para tentar levar uma vantagem para o Rio de Janeiro e acabou não levando. Mas competiu demais? Competiu. Correu demais? Correu. Mas pegou um adversário que, pelo amor de Deus, hein? Que elenco foda tem o Flamengo, não é novidade para ninguém. Mas tirou o Flamengo do sossego, né? E ainda assim foi um empate chechelento, sob o ponto de vista de não levar vantagem para o jogo de volta. Precisava levar. Mas a decisão está aberta, tá? Está aberta. Lá o Flamengo vai ter que sair para o jogo, porque também não tem vantagem. E o Cruzeiro tem jogadores para explorar isso. E tem de volta dois caras que fizeram muita falta hoje. Eu até pensei que não sentiria tanto a falta da dupla Romero e Fagner, mas acabou sentindo. Gente, o William não comprometeu, tá? Fez até um bom jogo, para deixar bem claro e não ser injusto com o William. Mas o momento do Fagner é o melhor desde que ele chegou e vestiu a camisa do Cruzeiro. E ele tá de volta na semana que vem, e lá na pressão do Maracanã é de fundamental importância a volta dele. O Romero também volta, hoje fez falta, hein? O Matheus Henrique fez um jogo ok, mas quase foi expulso no primeiro tempo. Se fosse expulso não seria nenhum absurdo. Outra coisa que eu preciso destacar é não ter perdido o Gerson e o Matheus Pereira para o jogo de volta, porque a dupla estava pendurada. O Gerson, que aliás jogou muito, mais uma vez, né? Isso é chovendo molhado. Que personalidade, velho. Impressionante. Como o cara dita o ritmo e controla as planilhas mesmo. O Gerson é o síndico. Caio Jorge, bem marcado, fez o que pôde, tomara que tenha guardado para a quarta que vem, né? Porque não deu um chute no caroço, que tenha sido no gol do Flamengo. E para fechar, tomara, viu, Cajota, que você tenha guardado para a semana que vem. Para fechar aqui. O Otávio, preciso lembrar isso aqui. O Otávio começou meio nervosão e tal, foi se soltando durante o jogo e fez grandes defesas. E fez importantes defesas. E a gente sabe que isso faz diferença em mata-mata. Outro que mesmo jovem, tem personalidade demais, é esse Otávio aí. É jovem e tomou conta do gol do Cruzeiro mesmo. Que terá de volta, então, para recapitular, dois jogadores fundamentais. E agora é partir para o fight lá no Rio de Janeiro. E amanhã a gente vai falar mais disso. E só rapidamente aqui. Léo Jardim falou, vocês precisam saber a verdade sobre a saída dele do Cruzeiro. Porque é muito ódio e tal. Torcedor é passional, Jardim. Você disse que não treinaria outro time no Brasil e aceitou uma proposta do Flamengo. E nada tira da minha cabeça, por mais que eu goste e te respeite muito, que foi meio que um migueloso, né? Eu vou sair para não ter a multinha, o Cruzeiro dá uma segurada na multa, porque eu que tô querendo sair, né? Eu só tenho uma coisa a dizer para quem coloca o Flamengo já como classificado para a próxima fase. Ainda não acabou. Não desacreditem do Cruzeiro. Nós não vamos abaixar a nossa cabeça. Ainda tem 90 minutos para praticarmos o futebol cruzeirense. Ainda temos sim possibilidades de classificar. É difícil? Claro que é difícil, mas não é impossível. É jogo de time grande e já estou ansioso para a próxima partida da Copa Libertadores. E sinceramente, saiu muito pé da vida com a arbitragem, lances polêmicos, uma penalidade ali que foi pedida em cima do Matheus Pereira, uma falta completamente inexistente em cima do Pedro, onde saiu o gol do Flamengo. Teve aquele lance também que a bola bate na mão do jogador do Flamengo. Eu não acho que é pênalti e não é nem sequer uma opinião, é a regra. A bola vem de um companheiro, bate no peito do jogador e depois resvala na mão. Mas bate muito na mão, eu sei, família, mas temos a regra para ser seguida.
e pela regra não é pênalti. E nós também tivemos o lance do Matheus Henrique, que os flamenguistas tanto estão ali reclamando. É um lance de interpretação, alguns vão interpretar para não expulsão, outros vão interpretar para expulsão. Então é totalmente viável, compreensível que os caras reclamem, mas mesmo assim ainda é um lance de interpretação. Uma arbitragem muito fraca, um bandeirinha sonso, dormia em campo, não servia para absolutamente nada, não sabia nem sequer se era lateral para um lado ou para outro, e a gente espera, né, que o Cruzeiro possa fazer essa forcinha nos bastidores, que o próprio Flamengo sempre faz, sempre viaja para fora, vai na Argentina, vai visitar representantes da Conmebol. Sabemos que nos bastidores o Flamengo é muito forte. E sinceramente, é como eu falei para vocês, ainda não acabou. E olha só, família, peço a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, que agora a gente vai conferir os bastidores deste empate. Sim, eu falei pra ele, né, ali dentro de campo que eu não fui com maldade, tanto que foi de raspão. Eu fiquei um pouco apreensivo, porque, né, a gente teve aí recentes episódios com o nosso companheiro Peck, com o Matheus, com o Gerson aí contra a Chapecoense, e jamais eu ia querer fazer alguma coisa pra machucá-lo. Então pedi desculpa, e o árbitro ali dentro de campo disse que foi revisto e que não teve a intensidade pra me expulsar. Então acredito que isso fica a decisão da arbitragem, assim como teve esse lance meu, teve o lance da falta também, que ao meu ver, ao ver da nossa equipe ali, a gente já reviu o lance ali, não foi falta e acabou originando o gol de empate deles. Em relação ao lance, eu de facto protestei porque eu estava na linha do lance que se dá a falta que origina depois o gol do Flamengo, e o fiscal de linha não vimos falta, porque ele ao meu lado disse nada, eu e ele não vimos falta. Já vi as imagens, não são claras, não sei se há outra imagem que me possa tirar dúvidas disso, mas faz diferença porque é um lance que depois resulta no gol do adversário. E é diferente num jogo de mata-mata ter uma vantagem de 1-0 ou ir com o resultado de 1-1. Protestei porque, como lhe disse, eu não vi falta alguma. O fiscal de linha ao meu lado não viu falta alguma e é por isso que eu protestei, porque ele disse-me nada, e ficou surpreendido como eu quando foi marcada a falta. Portanto, são situações que ou tem que ser muito claro para perceber se é, se não é. Eu não quero estar aqui a dar completa certeza, porque as imagens às vezes mostram-nos um lado que nós não conseguimos ver no campo, mas pareceu-me apenas e só teatro do jogador do Flamengo, mas a verdade é que é um lance que depois resulta num golo, num empate, e num jogo de mata-mata tudo isto faz diferença, porque são os pequenos detalhes que às vezes decidem quem passa e quem fica. Não, eu já vos disse que aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar. E a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabei por não ter espaço lá, que era o que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente quer ou não, é o maior clube da América do Sul, e ninguém pode dizer não ao Flamengo, e por isso eu aceitei voltar ao Brasil. Já pedi desculpas em relação a essa situação, de ter dado uma opinião que não voltava, e voltei a minha palavra atrás, mas em relação às outras situações estou muito tranquilo, porque sei muito bem o que aconteceu. E muitos de vocês sabem, só que às vezes é melhor estar para o lado e fechar os olhos. Em relação à recepção, é assim, eu tenho um carinho especial por esta torcida, não é? Mas pena minha que houve pessoas que criaram um ódio muito grande. Criaram um ódio em relação à minha pessoa, porque é mais fácil na vida a gente se esconder do que peitar a verdade. Mas eu estou muito tranquilo comigo próprio e acho que os adeptos fizeram o seu papel. Dá para dizer que o gol é consequência disso, porque é logo num dos primeiros lances, numa falta que, aliás, eu acho até duvidosa. Também. Não tenho muita certeza se o Pedro foi atingido pelo braço ali. Eu tive a impressão de que a falta não aconteceu. Eu até vi, o Arthur Jorge reclamou bastante, mas enfim.
E o gol sai na bola parada. Mas a partir daí, aí já interessava para o Flamengo ir tirando o ritmo do jogo com 1-1. E aí a formação com o Paquetá, com o Pedro, e aí o Flamengo conseguiu fazer isso muito bem. A partir dali o Flamengo, acho que aí a ideia, a partir daquele momento, aquele plano de jogo se sobrepôs no jogo. Do outro lado, então foi um jogo em que os dois times moderaram riscos. Acho que em nenhum momento a gente teve uma enorme superioridade de um lado sobre o outro. Talvez o Cruzeiro no primeiro tempo tenha tido a melhor sensação de gol naquela bola invertida da direita para a esquerda, que tem a finalização de peito do Arroio, né? Do Wesley. Do Wesley, aliás. Ombro, Wesley. Né? De ombro, ele deu uma ombrada, Mas tem a volta para o segundo tempo, o Cruzeiro consegue fazer o gol do Arroio numa jogada muito bonita, mas sente muito o gol e o Flamengo passa a ter mais período de domínio após ter marcado o gol. Tem a chance do Carrascal, que talvez tenha sido a melhor delas para uma virada no placar, mas assim, não dá para dizer que o 1-1 não conta o que foi o jogo, né? Eu acho que o 1-1 fica bem, o empate fica bem para esse primeiro jogo, e a gente tem tudo para ter na quarta que vem um jogo espetacular no Maracanã, com os dois times entrando em igualdade de condições e, evidentemente, a vantagem do campo passando para o lado do Flamengo. E agora, família, tô encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Muito obrigado pela presença, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!